Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Contraponto Podcast. Hoje nós estamos aí no terceiro episódio da segunda temporada e um tema hoje que vai ser discutido, um tema de super relevância, é o auge do direito da família, o sumo do direito das famílias, talvez um dos temas que a maioria das pessoas acreditam saber muito, mas na verdade é onde surgem as maiores dúvidas. E hoje, para bater esse papo, pensão alimentícia, mitos e verdades, hoje eu recebo aqui os nossos advogados, já parceiros, os hosts, né? Os hosts do Contraponto Podcast, Dr. Rafael Ramos, Dr. Glaidemir Rezende. Fala para mim, gente, qual é a expectativa para esse bate-papo de hoje? Boa noite, doutor. Boa noite, doutor Saulo. Boa noite, doutor Glaidemir. A expectativa sempre é a melhor possível. Eu confesso que não estou muito bem de saúde, mas acho que a idade vai chegando e qualquer mudança de temperatura o corpo já sente. Mas mesmo aí estando um pouco gripado, eu estou presente, não poderia deixar de vir prestigiar aí o nosso programa essa noite. E fico sempre contente de estar aqui. Em todos os programas eu sempre friso isso sobre a nossa missão e como a gente se realiza levando o conhecimento para o público que está em casa. A pensão alimentícia é algo do cotidiano da vida do brasileiro. Hoje, pessoas das mais diversas idades estão aí, seja recebendo a pensão, ou seja sendo ali a pessoa que efetua o pagamento. Então, é algo que está no nosso dia a dia, está presente na nossa vida. Então, com certeza, as informações serão ditas aqui vão chegar aí para o ouvido de muitos brasileiros que nos acompanham. Doutor Glaidemir Rezende. Boa noite para todos que estão nos vendo aí agora. Mais uma vez agradecendo pela audiência, espero a gente poder estar colaborando. E um tema importante, porém um tema lamentável, né? Infelizmente é um dos assuntos que mais movimenta a vara de família, é um dos assuntos que mais mexe com a sociedade, porque infelizmente o Estado tem que colocar a mão em um relacionamento que muitas vezes não traz a responsabilidade devida e com isso a gente tem dezenas e milhares de ação de alimentos. Vamos tentar ajudar a sociedade de uma maneira geral, né? Trazendo um pouco do nosso conhecimento e principalmente, né? Esperando que um dia as ações se diminuam para que a gente possa ter uma sociedade, no mínimo, mais fraterna com as pessoas que nos cercam. Então, o tema de fato é bastante polêmico e sugestivo ao debate. A começar pelo próprio nome, né? O nosso Código Civil, e aí eu já falo, acredito que até de forma equivocada, traz a nomenclatura alimentos. E o título do nosso debate hoje é pensão alimentícia. Quando a gente entra com ação, a gente entra com ação de alimentos, pedindo pensão alimentícia, que seja fixada. Mas aí que eu pergunto, o que será, e talvez muita gente tenha essa dúvida, o que será que inclui na pensão alimentícia? Porque às vezes a maioria das pessoas confundem, acha que, na maioria das vezes, os genitores confundem, acreditam que quando trata-se de pensão alimentícia seria somente alimentos. E aí eles vão lá, fazem uma compra no supermercado, levam na casa da mãe e acreditam que está tudo certo, que já cumpriu com a sua parte. E na verdade não é bem assim, né? A gente sabe que a pensão alimentícia, os alimentos de modo geral, ele abrange todas as despesas de uma criança. Não só os alimentos, mas a habitação, escola, a questão da educação, saúde, lazer. Eu sempre falo, e nas minhas petições eu faço essa divisão, eu coloco essas despesas que são básicas, saúde, educação, lazer, gastos com remédio, gastos extraordinários com remédios, mas também as despesas estruturais. E eu faço planilha separado em relação a isso. O que seriam essas despesas estruturais? As despesas relacionadas à casa, aluguel, eventualmente um financiamento, condomínio, IPTU, luz, água, internet, Netflix, porque tudo isso o menor está usufruindo naquele momento. Ai, Totô, então eu vou ter que pagar o aluguel da casa, vou ter que pagar o aluguel da mãe? Não, você não vai pagar o aluguel da mãe. Você vai pagar a parte referente ao seu filho, do aluguel da sua filha. Se você paga o aluguel R$1.000 e mora a sua ex com o filho, você vai pagar
referente aos R$500 que o seu filho usufrui. Né? E a gente ouve muito isso, né? Muitos genitores ainda confundem essa questão da pensão, que acha que é só alimentos. É verdade. Talvez até por isso, doutor, que ocorrem aqueles casos que muitas vezes a gente até acha graça, né? Corriqueiramente aí é visto como meme de internet, assim é chamado, aquele genitor, ou a genitora, né? A pessoa responsável por efetuar o pagamento, que muitas vezes paga ali 20% do salário mínimo, ainda tem a coragem de dizer que paga muito, que a mãe do filho está usando o dinheiro pro luxo, está usando o dinheiro para festa, para balada. A botar silicone. Até por isso pode ser que ocorra esse pensamento, né? Que a gente sabe que um gasto com uma criança vai muito além do que 20% do salário mínimo. Justamente pela falta de conhecimento no momento de entender como o dinheiro é utilizado, o que está inserido nessa pensão alimentícia. Talvez a pessoa responsável pelo pagamento da pensão ache que é só uma comprinha de supermercado, pelo nome sugestivo ser alimentos. Então, cabe a nós educar os nossos clientes, né? Educá-los ao entendimento do que está incluso nessa pensão, quais são os gastos, e cabe a mãe ali também, no momento da pensão alimentícia, demonstrar, conforme o doutor disse, por meio de planilhas, demonstrar os seus gastos com remédio, escola, transporte, vestuário, lazer, enfim, há uma infinidade de coisas. Muitas das vezes não é nem possível distinguir de fato o que é gasto. Você está com uma criança em casa, ela pede um lanche, ela pede, às vezes uma bobeira, né, um doce que uma criança gosta, mas no final do mês você vai atrelando, somando aqueles pequenos gastos, que pode ser que tenha um valor aí significativo ao final. A gente sabe que nem todo mundo tem uma renda familiar alta, e que pode usufruir de pequenos valores no decorrer do mês. É isso. Um ponto também que a gente tem que observar é que muitas vezes, né, existe a aparência e a realidade. Né? Com esse meio de ostentação da internet aí, onde as pessoas aparentam que todos são belos e todos são ricos. Né? Na internet a gente observa aí nos stories, aí na vida, todo mundo é belo e todo mundo é rico, porque... O que mais tem? Eu até hoje nunca vi nenhum story lá, pessoal comendo miojo com ovinho cozido, postando. E eu já comi, entendeu? Mas eu nunca vi, eu acho que eu sou o único ser humano que ainda compra um miojinho de vez em quando. Só assim, restaurantes, comidas caras, cervejas importadas, né? Vinhos assim de excelente qualidade. E o que acontece? As pessoas ostentam alguma coisa, né? E depois não querem trazer a responsabilidade da sua ostentação para a vida normal, para o dia a dia. Para a realidade, né? Para a realidade do dia a dia. E essa ostentação da internet também tem sido uma das armas de muitas genitoras para poder demonstrar o padrão de vida do genitor. Exatamente. Na hora de apresentar os alimentos. Então, até a dica aí para as mães, né? Geralmente os genitores bloqueiam as mães, né? Mas tem sempre um tem fake. Sempre um fake. Tem sempre um amiguinho amigo, que as informações para demonstrar. Porque uma das coisas, né, maldosamente, que infelizmente a gente tem que trazer a baila aqui para a discussão, é aquela velha tese que a gente traz de maldade, né? Onde o genitor ameaça a mãe, falando assim, olha, se você entrar na justiça, você vai ganhar menos do que eu já dou. Isso aí é todo dia, né? Vive falando isso. E acaba, de certa forma, querendo coagindo, né, a mãe, porque a mãe fica com medo. Poxa, será? Eu ouço muito esse tipo de pergunta. Doutor, será que vale a pena você entrar com a ação? Porque hoje eu ganho X. Mas o genitor é autônomo ou é empresário, eu não vou ter como comprovar essa renda. E aí, por conta disso, ele diz que eu vou acabar recebendo menos. Então, assim, não caia, né? Eu sempre falo, não caia nessa furada, nessa falácia. Porque nós temos diversos mecanismos da gente conseguir provar, de fato, quanto que o genitor ganha. E o doutor falou muito bem aí, que é um desses que a gente fala, que a gente trata muito, que é da teoria da aparência. Se nas redes sociais, seja lá o Instagram, hoje que está mais em voga, Facebook, nas redes sociais, no mundo virtual, ele aparenta ter uma condição financeira superior ao que ele diz ter na vida real, a gente pode usar todas essas armas da internet, todas essas fotos, todas essas ostentações,
para fazer prova, para produzir e indicar. Isso seria indícios para o juiz de que ele ganha mais do que de fato ele diz ganhar. Porque isso acontece muito, né? Como o doutor falou. Nas redes sociais, ele posta comendo camarão. E para a audiência vai com blusa rasgada. Isso parece às vezes que é meme de internet, mas de fato acontece todo dia. Chega lá é chorar a miséria de que tem despesa, não pode pagar, e na internet ostenta carro de luxo. E isso é uma coisa muito importante a gente dizer, que além desse mecanismo, a gente usa a teoria da aparência, né, os sinais exteriores de riqueza, tem a questão da quebra de sigilo bancário, no caso de genitor que é autônomo. Hoje eu peguei lá um sigilo bancário que eu pedi de um processo, e o cara na audiência disse que não estava trabalhando, que estava desempregado e que não estava trabalhando. E aí, tudo bem, doutor, então pede o sigilo bancário, faz favor. Aí pediu o sigilo bancário, hoje eu cheguei para olhar, tá lá, movimentação altíssima na conta dele, inclusive aí o cartão de crédito, pediu o sigilo também do cartão de crédito, 3 mil de cartão de crédito, o cara que tá desempregado. E aí eu fui lá ver a lista do cartão de crédito. Há 15 dias atrás ele comprou uma joia de R$ 1.800 para ficar noivo da atual companheira. Então, assim, e na audiência chorou miséria que não poderia dar nem 30% do salário mínimo. Então, assim, são mecanismos que nós temos a favor do alimentado, para poder conseguir ter uma pensão mais justa. É um ponto a ser bem lembrado. Eu vejo que isso é um problema, que não só na questão da pensão, mas um problema como um todo. A pensão, claro, porque é uma dívida ali que é para subsistência, né? Uma dívida mais emergencial, é necessário que haja aquele pagamento, porque a pessoa precisa se alimentar, precisa ter o que comer, precisa usar aquele dinheiro para viver. Mas eu noto que há um problema no nosso país, que é justamente nessa questão em que a pessoa consegue esconder os seus bens. Uma pessoa endividada hoje, muitas vezes a pessoa está endividada, mas ela tem um carro melhor que o do doutor. Está endividada, mas faz viagens internacionais. Por que isso acontece? Quem sabe que tem dívida, quem sabe que deve, ele consegue mecanismos, né, usando o nome de laranja, tem um carro, mas bota o carro no nome de um amigo, no nome de um irmão, no nome da mãe, do pai. Eu sinto que isso acontece não só na questão alimentícia, mas é um problema, uma fraude que vem acontecendo no sistema brasileiro. Tentativa, Entende? Então, é o que o doutor disse, acaba que os alimentos, eles também acabam caindo nessa malha. E você tem que ter um trabalho, o advogado faz um trabalho ali de detetive. A gente brinca que na área criminal tem ali a nossa investigação defensiva, mas em outras áreas, assim como na questão de alimentos, também é necessário por parte do advogado essa diligência, ser mais atuante, mais decisivo e atuar por meio de investigação. São pontos importantes relacionados a isso. E uma coisa que acontece muitas vezes é o quê? O genitor e a genitora também, eles não entendem que o filho é sócio deles. É sócio do pai, é sócio da mãe, né? Então, é uma situação, eu até vi agora uma recente decisão de desembargador, onde ele alinha isso daí, falando, realmente, o filho ele tem que ser sócio, né? Então, muitas vezes, a gente já viu o caso assim, lamentavelmente, o cara casa com uma outra pessoa, a enteada tem melhores condições, ele dá mais suporte a uma enteada ou um enteado, né, para poder fazer o quê? Em detrimento da filha que não está mais com ele, ou do filho que não está mais com ele. Então, quer dizer, você vê que a pessoa, ou ele é débil, né, tem problemas mentais, porque eu acho que é difícil até entender com a pessoa como pode ser tão mau caráter nesse ponto, né? E eu até advirto as genitoras, as mulheres que casam com homens que já têm filhos de outro relacionamento. Eu entendo o seguinte, o que elas têm que ver? Observa bem como o seu marido atual, o seu noivo, o seu pretendente, como ele trata os filhos do casamento anterior. Por quê? Se ele começar a se vitimizar e trazer restrições para os filhos, pode ter certeza, amanhã ou depois isso vai acontecer com você. Né? Porque é da índole dele levar vantagem em tudo, entendeu? E não respeitar nem os laços afetivos. E um outro ponto importante também que a gente pode frisar nisso tudo é que
os alimentos, o pagamento daquela questão material não afasta o abandono afetivo. Exatamente. Entendeu? O abandono afetivo não tem nada a ver com o abandono material. Não é que o cara dizer, eu já dou meu dinheiro, não quero ver a criança. Não, ele está cometendo abandono afetivo. E também tem que ser ressarcido por aquilo dali. Sim. Então, é uma gama de coisas que as pessoas muitas vezes deixam passar sem conseguir entender. Isso é importante, doutor, falar isso, porque, de fato, há essa confusão, né, de muitos pais ausentes que não exercem as funções parentais que lhes são devidas e acha que, cumprindo apenas com a questão material de pagar a pensão, que ainda ele não precisaria exercer o seu devido cuidado, né, de cuidar, exercer as funções parentais e cuidar do filho com o lado emocional, o lado afetivo, e é onde acontece muitas vezes o abandono afetivo. É sempre importante quando a gente fala de pensão alimentícia, um dos temas uma das dúvidas muito comum e que é recorrente no escritório, as pessoas chegam dizendo, mas doutor, eu vi que fulana está ganhando X de pensão alimentícia, eu quero ganhar isso também. Porque fulana disse que ela ganha 30%. No Google eu vi que está pagando 30%. Existe um valor pré-determinado para a fixação da pensão alimentícia? E aí que a gente fala, né? A lei não estabelece um valor determinado, fixo para o pagamento da pensão alimentícia. Como então que é fixado esse valor? É bom para quem está nos assistindo e quem tem ainda dúvidas sobre isso, a pensão alimentícia é fixada com base no binômio. A necessidade de quem recebe, a possibilidade de quem paga proporcionalmente aos rendimentos de cada genitor. Então, se um pai ganha 10 mil reais, ele vai pagar em cima dos 10 mil. Quem ganha 1.000 vai pagar em cima dos 1.000. Então, não há como a gente ter uma pensão igual ao filho do cara que ganha 10 mil e o filho que ganha 1.000. Porque, ainda que as necessidades sejam iguais, mas a possibilidade do genitor é diferente. Em relação à necessidade, e é muito comum ter acontecendo isso em processos de alimentos, é possível você fixar pensão alimentícia com filhos de diferentes relacionamentos. Se, por exemplo, eu tenho um pai que tem filho de um primeiro casamento e filho do segundo casamento. É possível que essa pensão alimentícia seja fixada em valores diferentes? É possível. Eu tenho alguns processos em que se discute isso. Porque, em regra, a pensão, pelo princípio da isonomia, deve ser igual, porque os filhos têm o mesmo, a possibilidade do pai é a mesma. Mas há casos em que a necessidade é diferente. Às vezes um filho tem uma necessidade peculiar. Infelizmente, o que é muito comum hoje é o portador do espectro autista, que tem toda uma gama de gastos que são essenciais para o desenvolvimento daquela criança e que acaba, que por si só faz com que a despesa, a necessidade dela seja maior. É possível, nesses casos, que o pai pague uma pensão diferenciada para esses filhos, porque a necessidade daquele filho é maior comparada ao outro. Sim. Não é isso? Entendi. Isso ocorre porque as pessoas acabam se comparando muito, né? Acabam se comparando muito e buscando... Hoje o Google é uma ferramenta de pesquisa gigantesca. Então, ou você se compara com o que você vê na internet, ou você se compara com quem está próximo a você. E a gente vê que, de fato, a legislação não estabelece um valor específico para isso. A gente acaba acompanhando um pouco da jurisprudência, né? E o normal, o comum, não é que vai acontecer sempre. Mas o comum que a gente acaba entendendo, verificando, é que quando se trata de um filho, costuma se dar 20%, quando se trata de 2 filhos, pula para 30%, mas isso não é uma regra, é o que a gente acaba verificando pela jurisprudência, né? Então, as pessoas também já chegam com esse certo pensamento. E quando se tem um genitor que não tem ali um salário específico, não tem um trabalho formal, é muito comum também que se estabeleça com base no salário mínimo. Por isso que tem aquele entendimento do genitor acaba utilizando isso como arma contra a mulher. Olha, eu não tenho emprego formal, então, foi o que o doutor já estou um pouco mais cedo. Eu não tenho emprego formal, então vai estabelecer com base no meu salário mínimo. E quando o rapaz já tem ali um trabalho formal, fica mais fácil comprovar porque tem vínculo, né? Você consegue ver pela carteira assinada, você consegue ver pelo contra-cheque, acaba sendo mais fácil. O que me traz aqui o entendimento, o doutor contou um caso e acabou me remetendo uma pergunta de uma cliente.
a qual ela questionou se, com o passar do tempo, o valor da pensão ele aumenta. Salvo casos de revisões de pensão, que a gente pode explicar isso um pouco mais à frente, mas em relação à pergunta dela, na verdade não tinha nenhum outro processo de revisão, era só uma questão, já tinha uma sentença arbitrando ali o pagamento desses 20% de pensão, e com o passar do tempo ela veio me questionar se deveria aumentar aquela pensão. Na verdade, pelo valor ser vinculado a uma porcentagem do salário, e no caso dela, ao salário mínimo, como todo ano nós temos ali uma correção monetária, um reajuste do salário mínimo, e também de pessoas que têm vínculo formal, é comum que haja esse reajuste salarial, por óbvio, né, por lógica, acaba também reajustando o valor da pensão. Então é sempre importante observar ao que está atrelado o seu pagamento da pensão. Está atrelado ao salário mínimo? Está atrelado ao salário do pai, ali, da pessoa que fornece o pagamento? Se tiver o reajuste do salário mínimo, se tiver o reajuste do salário do pai, obviamente que também há o reajuste do pagamento da pensão alimentícia. Isso é importante, doutor, falar, porque pela Constituição é proibido você usar o salário mínimo como indexador de qualquer reajuste. Mas pela jurisprudência, já praticada já há muito tempo, na pensão alimentícia é possível você vincular exatamente para que haja uma correção automática. Porque você imagina, o cara que é autônomo, se não houvesse uma vinculação ao salário mínimo, todo ano o cara ia ter que ficar, ou o salário ia ficar, a pensão ia ficar desatualizada, defasada, o poder de compra ia se perder, ou então ela tem que ficar todo ano entrando com uma revisão de alimentos. Então, por isso que faz esse indexador econômico para que haja uma correção natural, quando são casos de genitores que são autônomos, né, empresários, enfim. Quando o genitor ele tem vínculo empregatício, a coisa facilita um pouco mais, porque você vincula lá, pede para descontar em folha de pagamento, e aí ele tendo reajuste, a pensão vai ser reajustada naturalmente. E uma dica que eu dou, que eu passei a fazer isso agora recente, é não só pedir que o ofício seja encaminhado para o empregador para promover os descontos. Eu tenho pedido que esses descontos, o desconto de folha de pagamento, a pensão alimentícia seja anotada na carteira de trabalho dele. Por quê? Porque caso ele seja mandado embora, caso ocorra a rescisão do contrato, a anotação na carteira vai constar lá, olha, pensão alimentícia, processo número tal, decisão número tal, dia tal. A partir daquilo ali, ele vai ter que pagar a pensão. Então, quando ele for para uma outra empresa, automaticamente aquela anotação já vai estar lá. E aí você já vai poder, a empresa já vai estar obrigada a descontar. Isso a gente acaba ganhando um pouco de tempo, você não vai precisar desarquivar processo, pedir para fazer novo ofício, para encaminhar para novo empregador. Isso acaba ganhando um tempo. Interessante você falar essa questão da coisa da necessidade. Isso. E isso também traz, já que a gente está dando dicas aqui, o nosso povo é amplo, né? Os nossos telespectadores são amplos aqui, né? Operadores do direito, pessoas comuns, né? A gente também tem que dar dica. Então, já que quando você tiver essa anotação na sua carteira de trabalho, por óbvio que no momento em que entrar com uma ação de exoneração e que a sua pensão seja extinta o pagamento, tem também que informar que ocorreu exoneração na carteira, para que nos seus próximos vínculos empregatícios também não volte a ocorrer o desconto. Isso também é outro ponto também, porque tem pessoas que têm mais de um vínculo empregatício. Sim. Também tem isso. Por exemplo, pega um médico que dá plantões em vários hospitais, né? Embora o médico geralmente costuma usar como empresa, né? Nesse caso aí, é até bom você falar isso, porque eu falei no caso sendo seletista, né? O cara que tem assina carteiras pela CLT. Mas se o cara for servidor público, o raciocínio seria que isso seja registrado na ficha funcional dele lá, entendeu? Porque aí não só na folha de pagamento, mas que esteja registrado na ficha funcional. Porque ele pode sair de lá, a ficha funcional vai acompanhar ele. Então, essa dica é importante. E complementando o que o doutor falou em relação à questão do percentual, que a jurisprudência acaba praticando, né, de que seria o limite de 30% dos rendimentos, acho que acaba esse raciocínio, ele é até tirado da questão de que você só pode promover descontos na folha de pagamento
em até o limite de 30%, consignados, tudo nesse mesmo percentual. E aí acaba que a jurisprudência vem praticando isso. Se você tem 3 filhos, então é 10% para cada um. Mas isso até a primeira página, né? Porque o processo não é nada mecânico, né? A gente pode fazer, existe a possibilidade de a gente fazer prova da necessidade de ser maior. E aí a gente entra aqui na questão de que o alimento, da diferença, né, do dever de sustento e a obrigação alimentar. Porque quando o menor recebe a pensão, lá e aí até os 18 anos, ele não precisa provar a necessidade. A necessidade do menor numa ação de alimentos, ela é presumida, né? Presume-se que ele tem necessidade de receber aquele valor para poder ter a sua sobrevivência, para ter uma qualidade de vida, para ter, de acordo até com a dignidade da pessoa humana. Ele não tem condição de se autossustentar. Então aí é o dever de sustento que o pai tem para com seu filho, e essa necessidade ela é presumida. Claro, a gente sempre pede, eu sempre peço lá nos processos de alimentos, traz notinha de gasto, de todos os gastos que você tem, porque quanto mais prova de despesa, de necessidade a gente fizer, maior é a chance de obter uma pensão mais justa. Mas essa necessidade da criança, ela é presumida. E o pai tem o dever de sustento, porque essa obrigação é fruto do que nós chamamos poder familiar. Diferente quando essa alimentando deixa de ser menor. Ele atinge a maioridade. E aí, a obrigação alimentar, ela deixa de ser o dever de sustento, passa a ser essa obrigação alimentar fruto da solidariedade familiar. O pai tem que continuar contribuindo com esse filho, que agora é maior, e aí a jurisprudência diz que isso aí vai até os 23, 24 anos, mediante curso universitário ou curso técnico, e essa necessidade agora não mais é mais presumida. No processo de alimentos em que o cara é maior, ele tem que provar que ele continua necessitando dessa obrigação alimentar do pai. Sim. É bem semelhante ao que acontece entre o pagamento de pensão alimentícia entre cônjuges, entre ascendentes, né? Ou seja, os seus pais idosos, é bem semelhante. É a solidariedade. A solidariedade do poder familiar. É a solidariedade. Aí é a questão da obrigação alimentar. Você tem de ser solidário com os seus familiares. E aí, essa obrigação ela é recíproca. Diferente da obrigação de pai e filho menor, a obrigação de cônjuge, por exemplo, e filho maior, ela já passa a ser recíproca. Eu posso pedir, eu posso ter que pagar, mas eu posso também ter que pedir no momento que eu tiver necessidade. Essa questão do genitor acabar recebendo pensão dos filhos, eu acredito que em breve a gente vai ter uma demanda diferente. Por quê? Com esse negócio da filiação socioafetiva, né, que foi algo que veio muito inovador, né, de um tempo para cá, e a gente, cada dia que passa, estamos vendo mais pais, certidão de nascimento de crianças com nome de pai genético e pai socioafetivo, mãe genética, mãe socioafetiva. Muito. Nós devemos pensar o seguinte: vai chegar um momento que essa criança pode ter que pensionar tanto o pai genético quanto o pai socioafetivo. É inversão. Ou seja, se ele hoje tem algum benefício, amanhã aquilo dali pode virar um encargo para ele. Entendeu? E daqui a pouco ele está tendo que trabalhar para pensionar os dois. Né? Às vezes a pessoa... Eu tenho 2 pais e tenho 2 mães na minha certidão. E ele tem que entender que amanhã ele pode estar pagando pensão para 4. E você imagina o que pode vir a acontecer. As pessoas não pararam para analisar isso. A vida é uma roda gigante, né? É uma roda gigante. Até porque o artigo 244 ali do Código Penal, que fala justamente sobre o crime de abandono material, ele não estipula a necessidade de ter o vínculo biológico ou de ter o vínculo em registro. Sim. Hoje, o vínculo familiar, ele é formado... Muito amplo. Muito amplo. Ele é formado pela questão socioafetiva, ele é formado pela questão de registro, ele é formado pelo vínculo biológico também. Ou seja, é uma esfera que não impacta não apenas a questão familiar, mas a esfera penal também. Sim. Sim, sim. Essa questão socioafetiva é muito interessante, que inclusive eu vindo para cá, uma colega advogada me mandou uma mensagem para tirar uma dúvida com ela, e ela me relatava de um caso de uma ação de alimentos em que o advogado da parte contrária estava contrariando ela pelo fato de ela estar pedindo alimentos para um filho, para um pai que era pai socioafetivo.
Tipo, estava menosprezando o direito daquele menor de receber. E aí é importante, como o doutor bem falou, o direito é igual. Hoje o direito das famílias, ele dá o valor, o valor jurídico do afeto tanto quanto o valor biológico do sangue. Então, o cara que é pai biológico, o pai que é pai socioafetivo, ele tem a mesma obrigação para com seus filhos de pagar a pensão. É fruto da mesma obrigação. Um assunto que é bastante recorrente também, tem crescido na jurisprudência e no meio, né, jurídico, e que, infelizmente, os juízes aqui de Campos ainda não conseguiram compreender, é o que nós chamamos, e que foi inclusive tema da redação do Enem, o trabalho invisível da mulher. No caso, o trabalho invisível da mãe, né? Que é todo aquele esforço, todas aquelas tarefas, os afazeres domésticos, às vezes que a mulher tem uma jornada aí, chega às vezes a ser quase tripla, trabalha fora, trabalha em casa, lava a roupa, passa a roupa, faz comida, cuida da criança, passa a noite em claro, dando remédio para a criança quando está doente, leva no hospital, pega no hospital, leva no futebol, natação. E acaba que essa sobrecarga das mães economiza um pouco a vida do pai. Porque enquanto ela está lá tendo que fazer todas essas atividades, ela está deixando de participar, de crescer profissionalmente, deixando de crescer no mercado de trabalho, ao passo que o pai está lá crescendo, está se especializando, está crescendo profissionalmente. E aí, o que essa doutrina, o que essa tese defende? Esse valor desse trabalho, ele deve ser valorizado e deve ser considerado no momento da fixação da pensão alimentícia. Por quê? Porque se a mãe tivesse que contratar um motorista para levar a criança, se tivesse que contratar uma babá para ficar com a criança, uma cozinheira, uma passadeira, todos aqueles afazeres que são domésticos e que acabam ficando nas costas da mulher, da mãe, se ela tivesse que contratar, o valor da pensão teria que ser muito maior. Então, por que não converter isso e valorizar esse trabalho da mulher? Exatamente. Porque se ela, vamos dizer que para cada função dela, ela fizesse um recibo para ela mesma. Exatamente. Né? Então, a mãe, eu sou cozinheira do meu filho, eu vou fazer um recibo, eu na qualidade de cozinheira e vou botar ali. Né? Eu sou a pessoa que faço a faxina do quarto e da casa para o meu filho. Então, vou botar também um recibo de faxineira ali para poder juntar em cima do lugar. Se juntar tudo, ela tem um trabalho muito maior para poder cuidar do filho. E é lógico que a pensão não pode ser exatamente só o gasto relacionado ao filho. Né? Isso tudo a gente discute com muito lamentar, né? Porque sim, casais maduros, casais preparados e principalmente com princípios, né? Eles não entram nesse tipo de discussão, né? Mas, infelizmente, a gente vem numa sociedade aí totalmente com as questões familiares em degradação e é difícil até para a gente fazer o nosso cliente entender. Porque quantas vezes o próprio cliente chega, eu quero prestação de contas. Mas quanto você paga? O pessoal paga 20%, 30% do salário mínimo, que é a prestação de contas. Até eu pergunto assim, você já pensou em você pedir a guarda do seu filho? Não tem como. Não tem como, eu não tenho tempo para isso e tal, o bebê. Então eu falei, rapaz, como que você vai pedir um negócio desse, rapaz? Não, sem dúvida, né? sem dúvida. É verdade. O que acontece também é que os filhos, eles acabam seguindo o padrão de vida dos seus pais. Exatamente. Quando se tem um padrão de vida, né, uma renda familiar, que ela não é vasta, ela é mais curta, infelizmente isso é um problema que os brasileiros passam por isso. Né? Você acaba tendo que, como seus recursos são menores, você acaba tendo, me perdoe a palavra, mas tendo que se virar. É o que acontece. Você não vai ter dinheiro para poder pagar empregado, você não vai ter dinheiro para poder colocar um motorista para levar sua filha na escola, você não vai ter dinheiro para pagar o plano de saúde, então tem que ficar filas na hora do SUS, né, para aguardar um atendimento. E como muitas vezes é a mulher que tem a guarda, é ela que está ali no convívio com a criança, ela acaba absorvendo para si todas essas dores. Sim. Porque é quem está mais próxima. E, de fato, muitas vezes isso não é visto. Não é visto pelo pai, não é visto pelo judiciário. Isso acontece, de fato. Essa semana, é um casal, um ex-casal que volta e meia vem parar nos noticiários, né?
É o casal, tô falando do Éder Militão, jogador da seleção brasileira, Faz caso e a famoso Carolina. aí. Um caso muito famoso. Eu vou usar como exemplo, porque Sim. qualquer um que abre ou qualquer matéria de Jornal jornal, tá ali. de De rede social, fofoca. vai cair. E como que é a pensão do Éder Militão? É um valor que eu considero até pequeno pelo poder econômico do pai, né? Que recebe mais de 30 milhões por ano do Real Madrid. É. Mas como que é a pensão do pai? Ele paga um valor fixo, um valor um pouco acima de 10 mil reais fixos. E por fora, ele é o responsável por pagar a metade do aluguel do imóvel. Se não me engano, um terço ou a metade. Ele é responsável por pagar professor de natação. Ele é responsável por pagar a motorista que faz o transporte da filha. Mas você percebe uma coisa. Por que eu estou citando isso? Porque é um casal que não é um comum. É um casal que tem uma renda familiar que não é comum. E aí é possível se dar esse luxo de você contratar um empregado, de você estipular uma pensão alimentícia que vai... Exatamente, tem o raciocínio do doutor. Entende? Só que quando você pega ali um casal que ganha 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, às vezes 1 salário mínimo, como que se faz isso? Não tem. Há uma certa impossibilidade. E aí quem que fica sobrecarregado é a mãe. é a mãe. Porque acaba sobrando para ela toda essa gama, todos esses serviços que... Porque, afinal de contas, na maioria da parte das vezes, é a mãe que fica. E aí, eu às vezes, nas minhas ações de alimentos, eu também bato nisso, porque se o pai... Às vezes tem pai que bate no peito que quer a guarda compartilhada, né? Só para dizer, não, mas eu tenho a guarda compartilhada. Só que eles não participam, né? Não cumprem efetivamente a guarda compartilhada. Continua com aquele regime de convivência lá, pai de final de semana, pai de selfie que tira foto no final de semana e vai postar na rede social. E o que eu defendo é que isso, de certa forma, acaba também influenciando no valor da pensão, porque se esse pai fosse um pai mais presente, se esse pai participasse mais efetivamente da vida do filho, certamente esse custo que a mãe tem, com todas essas coisas que nós citamos aqui, seria dividido. Sim. Como manda a guarda compartilhada. Se ele quer compartilhar as decisões importantes, mas ele tem que conviver, tem que efetivamente levar o filho no médico, levar o filho na natação, quando pegar a roupa para conviver com o filho, devolve a roupa lavada. Mas quando não faz nada disso, toda essa sobrecarga cai para a mãe. Então, veja bem, se o pai participasse mais durante a semana no convívio do filho, aquele lanche, aquele almoço que a mãe almoçou na rua e pagou no restaurante, ela pagaria só para ela. Sim. Não pagaria também para o filho. Mas como essa ausência do pai é constante, toda vez que ela sai para almoçar, ela tem que pagar o almoço, o lanche do filho. Sim. Então, isso sobrecarrega o valor da pensão. Então, indiretamente, essa ausência do pai acaba também influenciando no valor da pensão. Só que é difícil o judiciário conseguir entender isso. Pelo menos os juízes de piso. Mas a gente acredita que uma hora a gente vai conseguir... Doutor Saulo, eu vi que você abriu uma caixinha de perguntas no seu Instagram. Ah, sim. Eu vou abrir, vou pegar, tem muita pergunta para a gente responder. Vou responder aí, vamos ajudar o pessoal de uma certa forma. Eu fiz aqui alguma pergunta. Pessoal, uma primeira pergunta que me fizeram foi em relação a alimentos gravídicos. Ela quer saber se ela precisa esperar o filho nascer para poder entrar com ação pedindo alimentos. De forma nenhuma, não é necessário esperar nascer. Até porque, os alimentos gravídicos. Os alimentos gravídicos. Até porque quando você se torna gestante, é normal, é comum que o seu gasto ele já se eleve. Você precisa se consultar mais vezes no médico, muitas vezes você precisa fazer uma série de exames, acompanhamento, tem um pré-natal, uma alimentação diferenciada. Você precisa se preparar, né, de bens materiais, de enxoval, de equipamentos necessários para o seu filho, como berço, roupas. Então, se já existe essa necessidade maior de gastos provenientes para o seu filho, de certo que já é possível pedir essa pensão, que a gente chama de pensão gravídica. Não é necessário aguardar aí complementando o que o doutor falou, os alimentos gravídicos têm uma lei própria que prevê esses alimentos, que garante a gestante os alimentos. Mas aí, às vezes, muita gente me pergunta, mas doutor, como que eu vou provar se de fato ele é o pai? E se o pai não falar, não, eu não sou o pai?
A própria lei diz que, nesses casos, basta que você prove o indício de paternidade. Sim. Até porque você não vai ter como fazer um exame de DNA na barriga, né? Não tem como provar que, de fato, aquele pai é o pai. Então, a lei basta que você prove que aquele pai é o suposto pai. Como que a gente vai fazer essa prova? Fotos de relacionamento, troca de mensagens, momentos em que você anunciou para ele que estava grávida, a reação dele. A gente tem que fazer um mínimo de prova de que vocês tinham um mínimo de relacionamento. Ah, mas se for um relacionamento casual, beleza. Algum momento você tem alguma troca de mensagem. Hoje todo mundo tem WhatsApp, todo mundo fala em WhatsApp. Então, basta a gente fazer essa prova desse indício de paternidade para mostrar ao juiz que, de fato, ele pode ser o suposto pai. Essa preocupação é até justa, porque a gente sabe que os alimentos eles não podem ser devolvidos, né? A característica do alimento, uma vez pagos os alimentos, ele não pode ser devolvido. Então, a lei tem essa cautela, porque se o pai não for o pai, esse valor que ele disponibilizou durante esse período da gestação, ele não pode ser devolvido. E a gente sempre orienta a entrar, não deixar, vou esperar o filho nascer. Não, entra com os alimentos gravídeos, porque você já vai ter um valor ali fixado. E quando o neném nascer, o valor dos alimentos gravídeos, automaticamente ele se converte em pensão alimentícia. Claro que aí, quando o filho nascer, as despesas, a necessidade de uma criança vai ser maior do que as despesas que você teve durante o gestante. Então, esse valor, você vai ter que apresentar uma nova planilha, vai ter que provar a necessidade atual e o valor vai ter que ser reajustado. Mas você ganha um pouco de tempo nesse processo. Esse é um passo importante. Mais alguma pergunta interessante? Tem. Uma pergunta aqui em relação à revisão de alimentos. O genitor fixou o valor da pensão já tem mais de 3 anos e ele hoje está trabalhando embarcado. Provavelmente deve estar ganhando mais. O que eu posso fazer? Bom, aí, nesse caso, já deveria estar disposto um valor de pensão, que acredito eu, em cima do salário. Em cima do percentual, o salário percentual dele. Não sei se ocorreu aí. Se tiver na mesma empresa da época, há 3 anos atrás, é bem provável que isso atualize de forma automática, caso já esteja descontado em folha. Se por algum motivo ele teve uma troca de empresa nesse meio tempo, se ele estava desempregado. Exato, se estava desempregado na época e passou a figurar empregado. Talvez seja o caso de você informar para o juiz que há um novo vínculo empregatício e requerer expedição de ofício para que o desconto possa ocorrer em folha. Ou então, assim, se de tudo isso passar e não resolver, fazer a famosa revisão de alimentos. Revisão de alimentos. Exatamente o que o doutor falou. E complementando o que o doutor falou, a questão da revisão de alimentos, quando que a gente pode entrar com o processo de revisão de alimentos? Muita gente tem dúvida em relação a isso. Tem que haver uma alteração, seja na capacidade financeira de quem paga, na capacidade financeira do pai, ou na necessidade de quem recebe. O meu filho agora está estudando numa escola que é mais cara. O meu filho agora está doente, está tendo que tomar um remédio controlado, fazer uma terapia de forma contínua. Então, esse custo, hoje, é muito maior do que foi outrora, quando a pensão foi fixada. Então, é possível, com base nessa alteração da necessidade da criança, você pedir uma pensão. Mas a necessidade permanece a mesma, mas o pai está ganhando mais. Tem que melhorar o padrão de vida. Tem que melhorar o padrão de vida, porque, como o doutor bem falou, e a doutora Maria Berenice Dias bem defende muito isso, o filho é sócio do pai. Se o pai alterou o padrão de vida dele, o filho tem que acompanhar. Então você vai entrar com uma revisão de alimentos mostrando que hoje o pai ganha muito mais do que ele ganhava por ocasião da fixação da pensão. Outra pergunta, em relação à exoneração de pensão. Até quantos anos tenho que pagar? Meu filho já é maior e faz curso técnico. Quem quer falar? Só dar uma pequena introdução, depois os doutores podem preencher mais a resposta. Mas isso acontece, me lembrou um caso que às vezes eu acho até engraçado, mas o filho completa 18 anos, o pai já, por conta própria, já para de pagar. Sem pedir exoneração. Exato, é o que acontece. Eu tenho uma salada dessa lá. Quem nunca passou por isso? Já é maior, já não precisa pagar mais. Por conta própria, ele decide isso, define que não vai pagar mais. E aí, tempos depois, tem lá, o oficial de justiça bateu na porta,
com intimaçãozinha para poder com execução de pensão atrasada para pagamento. Então, a exoneração é muito importante, pessoal, que todos compreendam que somente decisão judicial derruba decisão judicial. Se anteriormente foi fixada por um juiz no pagamento de pensão, ainda que seu filho tenha 18, 20 anos, é necessário que você entre com uma ação de exoneração para que você possa ter também uma decisão judicial desobrigando o pagamento dessa pensão. Se você, por conta própria, decide não mais efetuar o pagamento, você corre risco de sofrer uma execução de pensão atrasada, de pensão alimentícia, e corre o risco de vir a ser preso. Se você não efetua o pagamento dessa pensão... É o que mais acontece, é o mais comum de acontecer, a pessoa ser presa, porque gira um valor, né? Porque outra coisa que acontece também é a execução de alimentos. A pessoa acha que tem que esperar daqui a 3 meses para poder começar a executar. Isso aí é importante falar. Esse é um ponto importante. Ah, doutor, tem que esperar chegar 3 meses para começar a executar? Não. A partir do momento atrasou o primeiro mês, você já pode executar. Até mesmo que quando começar todos os trâmites, muitas vezes você começa com 3 meses, mas até chegar nele, já passou os 6 já meses. 5, Exato. 6, 8, dependendo do judiciário, pode levar até quase 1 ano para começar a execução dele. Né? Verdade. E detalhe, também acontece do cliente chegar, doutor, chegou para mim aqui essa execução no valor tal. Eu falei, no valor tal foi o inicial. A gente tem que calcular até o dia de hoje quanto dá para efetuar o pagamento. Os valores já vencidos e os vencidos no decorrer do processo. Exatamente. Isso acaba gerando até um efeito bola de neve, né? Bola de neve. O pai está devendo 1 mês, mas aí ele prorroga, e o processo vai rolando, outros meses vão vencendo. Quando vai ver, a mãe acaba não aceitando um acordo. Como é que faz? E outra coisa também para os espertinhos também, que eles ficam atrasando a pensão para poder irritar a genitora, né? Isso aí fica pagando sempre atrasado. Fica sempre 1 mês atrasado. Depois Quando vai dar outro mês, ele vai e paga. Aí Isso, fica sempre 1 mês em atraso. É possível entrar com a execução assim mesmo. Um mês de atraso é atraso. Vamos lá, mais uma pergunta aqui. Essa é boa. A culpa no término da relação interfere na fixação dos alimentos? Ou seja, o que ele está perguntando? A mulher ou o homem traiu. No caso mais prático, né? Quando fala culpa, assim... A culpa é quando foi o culpado pelo fim do relacionamento, um dos dois traiu. E aí, o outro, o cônjuge inocente, pode ser obrigado a pagar a pensão? Então, em regra, o cônjuge culpado pelo fim do relacionamento, ele perde o direito à pensão. Em regra, ele perde. Por que eu digo em regra? Porque se ele não tiver condições, se ele necessitar dos alimentos, não tiver nenhum parente que possa prestar esses alimentos e ele não tiver aptidão para o trabalho, a lei diz que, ainda que ele tenha traído, ele pode receber os alimentos. O cônjuge inocente pode ser condenado a pagar esses alimentos, desde que os alimentos somente necessários à sua subsistência. Sim. Ele não vai pagar os alimentos que nós chamamos de alimentos civis, vai pagar apenas os alimentos naturais, que são aqueles suficientes para ele conseguir sobreviver. Então, isso é importante, é um tema importante a gente guardar, que apesar da culpa hoje não ser mais discutida no direito das famílias, já desde da emenda constitucional lá de 2010, tanto a questão do divórcio, a gente pode se divorciar independente de quem tenha sido o culpado no fim do relacionamento, mas há alguns casos dentro do Código Civil, aqui e acolá, em que a culpa acaba gerando algum efeito jurídico. Esse é um dos temas. Uma pergunta que não fizeram uma pergunta direta, mas estão querendo saber o que seria alimentos compensatórios. Alimentos transitórios e alimentos compensatórios. Isso também é uma construção, né, jurisprudencial, doutrinária. O que seriam esses alimentos compensatórios? Quando o fim da conjugalidade, né, o fim do casamento, ocorre muitas vezes um desequilíbrio financeiro para uma das partes, normalmente para a mulher. Às vezes, durante o casamento, as partes têm lá um padrão de vida super elevado, porque o marido tem diversas empresas no nome dele, diversos imóveis no nome dele, e aí ele acaba oferecendo um padrão de vida para aquela esposa muito elevado. Quando ocorre a separação, o fim da conjugalidade, todo esse patrimônio
até que a partilha seja efetivada, não só o patrimônio, mas as empresas, acaba ficando tudo no poder desse homem. E a mulher sai, às vezes, com o saláriozinho dela. Apenas com o salário dela. E aí que entra o que nós chamamos de alimentos compensatórios, que o próprio nome nos ajuda a entender. É para compensar esse desequilíbrio econômico em que a mulher vai ficar até que esse divórcio seja finalizado. E aí, nesse caso, ela não precisa nem provar que ela necessita dos alimentos, que é diferente de uma pensão alimentícia. Ela pode até ter condição de se sustentar, pode ter salário, pode ter a sua renda. Mas os alimentos compensatórios vai ser para compensar esse desequilíbrio econômico que pode acontecer pelo fim do casamento. Sim, é sempre essa tentativa de manter a isonomia entre as partes do relacionamento, né, entre as partes familiares. O doutor citou um pouco mais cedo a questão da jornada tripla da mulher, dupla ou até tripla. E os alimentos compensatórios vêm muito em prol disso, justamente para que a mulher, aquele período em que ela precisou se dedicar mais ao seu lar, precisou se dedicar mais aos seus filhos, enquanto o homem ele tinha mais tempo para estudar, mais tempo para se dedicar ao trabalho e acaba alcançando um patamar mais alto profissionalmente e, consequentemente, em questão financeira. Então, os alimentos compensatórios, eles vêm justamente para isso, para tentar igualar as partes durante esse período em que a mulher se sentiu prejudicada pelo tempo em que precisou se dedicar mais ao lar. Mais alguma coisa? Tem uma pergunta aqui que não é muito de alimentos, mas vou responder porque essa aqui foi minha cliente. Guarda compartilhada. Se eu for para outro estado a trabalho e o genitor não concordar, o que faço? Então, nesses casos aqui, é o que nós chamamos disso aí, independe da guarda, seja ela compartilhada ou unilateral. Essa autorização ela é fruto do poder familiar. Então, você, independente da guarda ser qual a modalidade for, é preciso que você vá ao judiciário e peça o suprimento dessa autorização desse genitor para você fazer essa mudança. Basta você justificar, apresentar as suas razões, se você é por conta de trabalho, que certamente você vai obter essa autorização. E é isso. Algo mais? Não conseguimos esgotar, mas conseguimos, no mínimo, eu acho que foi pacificar uma série de coisas. Deu para clarear bastante. O doutor Saulo deu uma aula aqui hoje, então a gente É isso aí, doutor Saulo. E outra coisa, né? Você pode salvar, né? Rever várias vezes o vídeo, mandar para seu colega lá, para a pessoa que te interessa, né? Não esquece, não paga nada, vai lá e curte, compartilha, para a gente estar sempre aí desenvolvendo cada vez mais e ajudando mais pessoas a tirar mais dúvidas, né? Pode nos seguir nos nossos canais de contatos aí nas redes sociais também e a gente está sempre à disposição de vocês. E já vamos deixar uma dica aqui, né? Que acompanha a gente aí nas redes sociais, no nosso canal no YouTube, porque nos próximos episódios aí nós temos um nome forte para vir aí, né, doutor? Isso, em breve nós vamos estar trazendo um magistrado aqui para poder estar participando conosco, né? Está sendo mantido em segredo, em sigilo, né? Para poder dar é só um spoiler. Dá o choque na hora que for anunciar. Vamos trazer aqui um grande magistrado para estar nos ajudando, colaborando, ajudando as pessoas a entenderem muita coisa da parte jurídica, como também trouxemos o promotor de justiça aqui recentemente também. Vitor Queiroz. E isso aí, nós vamos estar trazendo também uma psicóloga para falar sobre um tema novo que está aparecendo aí, que hoje a gente discutiu no nosso escritório também. Então, muitas coisas boas estão vindo aí, não percam. Vai lá no sininho, coloca lá para lembrar na hora que começar, para a gente estar sempre com vocês perto da gente, tá bom? Nosso programa ele pode até ter sido idealizado por nós três, mas ele é feito pelo pessoal que está em casa também. Exato. A gente precisa contar com o apoio de quem nos acompanha. É claro que um assunto tão grande como esse, fica impossível a gente conseguir esmiuçar todas as informações aqui em apenas 1 hora de programa, né? Acaba sendo inviável. Mas, de acordo com a participação de vocês, que nos enviam perguntas, né, enviam comentários, a gente tenta filtrar o comentário de vocês, filtrar essas perguntas para trazer as maiores dúvidas do pessoal que está em casa. Então, se você não teve a sua pergunta respondida, não teve a sua dúvida respondida, cabe a você também nos ajudar e mandar para a gente aqui, faz uma pergunta, faz um comentário para a gente saber o que vocês de casa estão querendo que a gente possa aqui trazer de informação.
Tá bom? Se alguma pergunta não ficou respondida, manda lá na nossa rede social que a gente vai responder depois. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Grande abraço para todo mundo.